pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de lógica de programação. Bora lá? O assunto de hoje é falar sobre as linguagens. O que seriam essas linguagens, principalmente aqui no tocante de linguagem de programação? O que é uma linguagem, afinal, né? O algoritmo, né, como a gente assim já estudou, já concebemos, é uma forma com que a gente tem de falar com o computador, né? Então, existem algoritmos que estão presentes no nosso dia a dia que repassam sequências de instruções, mas no sentido do algoritmo, falando com a máquina, no sentido computacional, é como a gente passa essas instruções para o computador, tá bom? E é por isso que essa comunicação que a gente tem, né, entre as pessoas desenvolvedoras e entre o computador, ele é intermediado por meio de uma forma de comunicação, algo bem definido, que é concebido, né, em uma linguagem que deve ser, então, simples, fácil de entendimento, que possa dar instruções diretas. Então, cada linguagem de programação, que é essa forma que vai fazer a interlocução entre as pessoas que são as desenvolvedoras, correto? E o computador, então, representa a linguagem de programação. Cada linguagem de programação tem suas próprias regras, seu próprio vocabulário, a sua sintaxe, mas a maioria elas são bem semelhantes, porque elas possibilitam, né, criar programas e assim seja em qualquer linguagem você consegue traduzir e criar nessas formas de comunicar com o computador. Então, basicamente, é o idioma que você vai utilizar para comunicar ao computador e escrever os códigos. Então, existem muitas, o S está até no plural, está até em maiúsculo ali, linguagens de programação, com, assim, de infinitas possibilidades. Então, linguagens que foram criadas desde muito, muito, muito tempo, com linguagens mais atuais. Então, há uma infinita possibilidade de criar, e inclusive você mesmo pode criar sua própria linguagem de programação. Então, vale muito a pena. E eu gostaria de frisar uma que está ali no menu inferior, de verde, Python. Então, o que seria Python? Acho que hoje, quem estiver pensando na cobrinha, e vejam só, até as cobras hoje estão querendo ser programadoras. No mundo animal, vocês podem ter certeza que até as cobrinhas já verificaram que ser programador é uma das profissões mais topíssimas que existem e que o mercado de trabalho está muito aquecido. Então, imaginem só, a profissão, né, do futuro, que muito se diz que o futuro é totalmente presente, né? Estar ligado a conhecer sobre tecnologia e, inclusive, ser capaz de criar programas de computadores. Então, Python, no fim das contas, é uma linguagem de programação que foi, né, concebida, né, saiu ali em 1989 pelo seu criador, que é o Guido van Rossum. Então, a primeira versão dela acabou sendo publicada em 91. E aí, a gente tem umas versões que são muito difundidas, né? A versão 2.0, ela ocorreu o lançamento em outubro dos anos 2000 e a versão 3.0 em dezembro de 2008. É interessante porque a gente sempre fala que há uma ruptura entre as duas versões dessa linguagem de programação, porque da versão 2 para a versão 3, dadas as evoluções tecnológicas, mudanças na própria tecnologia mesmo, então algumas modificações são necessárias. E acontece que a versão 3 ela não é compatível com a versão 2. Então, um código executado na versão 2 é uma coisa, na versão 3 é outra coisa, há umas pequenas diferenças. Então, a versão 2.0 foi aquela que ficou muito popular, mas teve o seu fim de desenvolvimento em 2010, quando passou para a versão 2.7, que foi a que ficou ali muito tempo também, e depois veio a versão 3.0, que está aí hoje, né, em tudo, né? Hoje, atualmente, a gente está na versão 3.9.5, né? A gente está falando aqui no ano de 2021. Ela pode ser aplicada tanto no desenvolvimento de programas para desktop, quanto para a parte da internet. Então, desktop são programas que estão ali instalados na sua máquina. E internet é a parte web, correto? Ali no mundo online. E possui uma sintaxe considerada simples, direta e de fácil aprendizado, tá bom? Então, pontos positivos, várias vantagens da linguagem Python, que é esse símbolo que vocês sempre vão ver, né? Da linguagem Python, inclusive no site oficial. É uma linguagem clara e objetiva, mas ao mesmo tempo muitíssimo poderosa e vem sendo tida como uma das principais linguagens de programação. Python é software livre, então você pode estudar, modificar, contribuir, tem uma comunidade toda envolvida. Não é necessário pagar para utilizar essa linguagem.
ela é multiplataforma, ela possibilita então que existem diversos sistemas operacionais que ela pode estar rodando. Múltiplos paradigmas de programação. Isso aqui existe, por exemplo, o paradigma orientado a objeto, que a linguagem Python também suporta, mas nesse momento vocês não precisam se preocupar com isso, mas ela também suporta essa diferenciação, tanto a parte estruturada quanto orientada a objeto. E a linguagem tem conquistado grande popularidade entre a comunidade científica e profissional. Imagine, muitas pessoas da área inclusive de estatística têm conhecido sobre programação e programação em Python. Olha que legal! Mas então, Thalia, se não tem nada a ver com cobra, se não tem nada a ver com nenhuma das outras coisas que você mostrou, o que tem a ver esse nome? De onde que surgiu Python, né? Teve origem num grupo humorístico, isso mesmo, é um grupo de humor britânico que é Monty Python, desse programa Monty Python Flying Circus, e muitas pessoas ainda às vezes acabam pensando, né, faz associação com a cobrinha, né, com esse réptil, mas na verdade é desse programa de humor que os criadores ali, as pessoas envolvidas, tinham um carinho, um apreço, aí acabou surgindo Python. E quais são as aplicações dessa linguagem de programação? Thalia, você está falando isso porque você gosta de Python, mas isso o pessoal nem usa. Quer ver se não usa? Bora lá conhecer? Primeiro, o back-end de sistemas web. O que é back-end? É a parte por trás dos sistemas quando a gente está usando. Quando a gente abre um site, por exemplo, a gente está vendo front-end, aquilo que a gente está vendo ali por fora, certo? Mas há toda uma parte por trás de código, para além da interface, correto? Então, um back-end de sistemas web, pesadas simulações de engenharia, efeitos especiais de filmes, soluções de análise de dados, aprendizado de máquina, que é a parte de inteligência artificial, transmissão de áudio, vídeo e muito mais. E olha lá, para quem gosta de Spotify, esse serviço de streaming mais popular e usado do mundo tem Python. Sim, ele usa Python na sua criação. Então, o Spotify ali é um grande exemplo. Então, sobre o Spotify, cerca de 80% do back-end, né, de tudo que está ali rodando por trás, né, da aplicação, que a gente não vê, para além das telinhas bonitinhas, é Python, tá bom? Principalmente ao tempo de desenvolvimento. Então, acaba sendo um tempo muito rápido, que não afeta nem os usuários, nem percebem, né? E uma outra coisa muito bacana que Python vem sendo usada é na parte de análise de dados, para tomada de decisão. Então, onde você pode, inclusive, né, de acordo com as suas preferências, ele cria playlists, né, personalizadas. Então, o Python é uma linguagem muito robusta, principalmente na análise de dados. Então, até mesmo jornalistas hoje em dia utilizam, né, para trabalhar com Python para analisar um grande volume de dados, para fazer mineração de dados e prover resultados, dados que respondam, né, a várias perguntas por meio de um grande número de massa crescente de dados. Tá? Outros exemplos muito fantásticos que usam Python. Então, ele tem o Google, Netflix, Disney, NASA, Globo. A gente tem esse jogo, por exemplo, Call of Duty também. Tem ali um outro exemplo que é uma placa controladora, que é o Raspberry Pi, que permite aplicações com robótica, que também usa Python. Então, muitas coisas, muitos exemplos estão, então, relacionados com essa linguagem de programação maravilhosa que a gente vai conhecer no decorrer do nosso curso. E aí, gente, vocês já devem ter visto que a capa do meu slide possui sempre uma menininha com um papel na mão. Vou mostrar para vocês. Então, aqui sempre tem ela lá, né, com uma roupa assim toda diferente, então, de séculos anteriores. E ela representa um ícone muito legal da computação, que é a criação do primeiro algoritmo da história da humanidade. E quem é ela? O nome dela, nada mais, nada menos do que Ada Lovelace. E daí a minha pergunta é, e se a Ada pudesse usar do Python? Então, só para vocês entenderem um pouquinho sobre ela. Então, o nome dela é Augusta Ada King. Ela, Condessa de Lovelace, após ter se casado, ficou, né, conhecida como esse nome. Ela nasceu em 1815. E ela trabalhou no desenvolvimento da primeira máquina de cálculo com Charles Babbage. E ela acabou sendo denominada como a primeira pessoa da história da humanidade a criar o primeiro algoritmo que calculava funções matemáticas. Isso cerca de 100 anos antes de um computador propriamente ser inventado. Ela era considerada uma mulher à frente do seu tempo. Por isso, ela é uma dos grandes ícones e uma das grandes pessoas pioneiras na computação. Então, sempre se lembre, todas as vezes que vocês pensarem no algoritmo, pensar em Ada Lovelace. Então, por isso, aquele papel na mão dela, entrar a sequência de instruções que estava ali sendo representada. E, inclusive, ela é tão fantástica que também recebeu, em sua homenagem,
uma linguagem de programação com seu nome, que se chama Ada. Então, mais uma vez, falando das linguagens. E daí a pergunta é, e se ela pudesse ter usado Python? Na época, ela imaginava que poderia ser criada uma máquina muito, diferente, que pudesse, inclusive, criar músicas, que pudesse computar essa grande massa de números. E nessa época, a gente não tinha nada disso. Nem se imaginaria a ideia de um computador. Isso que os primeiros computadores, que foram inventados mais de 100 anos depois, eram estruturas de quase 3 andares. Então, e hoje a gente tem tudo, muitas vezes, na palma da nossa mão, correto? Então, se elas pudessem ter usado Python, eu tenho certeza que a Ada, nessa época, que também, além de ser uma grande matemática, ela também é conhecida como uma cientista poética, gostava muito de música, ela com certeza teria criado várias músicas, vários efeitos especiais, várias coisas diferentes que com certeza essa linguagem pode oferecer. Imaginem só a Ada com Python, com certeza ela tinha feito muita coisa bacana. E mais uma vez, a gente pode então levar o legado da Ada e construir muitas coisas bem bacanas, bem incríveis com essa linguagem, tá? Só para fechar aqui com vocês sobre a questão da popularidade, quando eu falo que é realmente uma linguagem bastante popular, esse gráfico aqui representa, a barrinha azul, que é a primeira, representa a linguagem Python e mostra, a sua popularidade desde 2004 a 2020, esse crescimento em relação aos anos, com quase 30% ali. Então, realmente, dentro do top 10 das linguagens mais populares, Python está ali, configurando-se como uma de grande valor. Certo? E aí, Python, como que é a sua estrutura? Como que a gente faz para construir um algoritmo? Então, nós já sabemos que uma das primeiras coisas é sempre falar olá mundo com a linguagem de programação, certo? E aí, se a gente quisesse escrever essa mesma instrução, então a gente quer que seja exibido na tela olá mundo, correto? A primeira coisa, a gente quer que tenha o resultado de uma saída printado na tela olá mundo, correto? Nesse caso, se a gente fosse utilizar uma outra linguagem de programação que é muito famosa, que é Java, seria essas 5 linhas para escrever Hello World, que é em inglês, certo? E em Python seria somente uma linha print Hello World, correto? Então, há diferenças entre as linguagens de programação, elas conseguem construir as coisas, as mesmas coisas, há umas pequenas diferençazinhas, mas com certeza vocês vão ver que Python vai ser uma linguagem muitíssimo bacana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande beijo e tchauzinho!